Bom dia, 7h30 da manhã, no glorioso estado de Goiás. E vamos fazer umas considerações geopolíticas. Aliás, mais do que geopolíticas, né? Umas considerações táticas. Seguinte, conforme a gente debateu ontem, não há nenhuma chance do país da águia, né, dos bravos, dos destemidos, vencer. Nem a mais miserável chance. Vou explicar por que resumidamente. Vamos começar por isso. O maior poder tecnológico, se você considera o campo de batalha, é a Rússia. E quando eu falo, a Rússia tem uma superioridade tecnológica muito grande, eu nem estou me referindo aos mísseis hipersônicos, não. Sabe, diferente do que muita gente pensa, eles não são a tecnologia mais avançada da Rússia. É uma tecnologia, quer dizer, extraordinária, né? Que alguns países, tipo Irã, Coreia do Norte e China, têm, em partes, coisas semelhantes. Porque os mísseis hipersônicos desses países são semelhantes ao Kinjal, não ao Avangar, né, que exige uma outra abordagem de motor nuclear a plasma. Então, você tem essa tecnologia que nenhum país do Ocidente tem. Ok. É claro que o Kinjal já mostrou do que ela é capaz. Tá óbvio isso. Eu não precisa ficar falando, nem há como negar. E a Rússia fabrica um deles a cada 4 horas. Você fala no Tsirkon, que é lançado pela Marinha, né? Tem a versão via submarino e via navio, que é fabricado cerca de 1 a cada 4 horas e meia, 5 horas. E a federação vem fazendo isso há mais de 5 meses. O que quer dizer que é provável que ela tenha entre 1.000 e 1.200 Kinjal e entre 800 e 1.000 Tsirkon. O que é o suficiente para eliminar um continente, não um país, um continente. Certo? Então, e outra coisa. Historicamente, os Estados Unidos vivem de caos. Certo? Caos. O negócio dos Estados Unidos é o caos. Levar o caos a outros lugares. Levar a destruição a outros lugares. É isso que ele fez, historicamente. Só que agora não. Pela primeira vez, olha, gente, o que eu achei no meio da... uma abóbora. Pela primeira vez, alguém tem condição de devolver o troco. Certo? Alguém tem condição de devolver o troco. Porque se você considera os Tupolev Tu-160M na Venezuela, são 2, e que eles têm eles podem voar por 12.000 quilômetros sem reabastecer. Pouco mais que isso. Na verdade, 13.000 quilômetros. Então eles podem ir e voltar, considerando que pelo menos 6.000 quilômetros. Partindo de Caracas, significa que eles podem chegar em qualquer cidade americana. Some-se a isso a autonomia de 2.000 quilômetros do Kinjal, não existe mais lugar seguro nos Estados Unidos. É o equivalente à base de Cuba nos anos 1960, porque a tecnologia mudou, entendeu? Então você não precisa mais ter uma base em Cuba, uma na Venezuela, que está de frente ao Mar do Caribe, está muito perto de Washington. Na verdade está mais perto de Washington que de Miami, porque assim, mas como é que pode? Parece que Miami está mais perto. Não, é que as pessoas ignoram o efeito da curvatura da Terra, certo? Considere isso. E a distância entre Caracas e Washington não chega a 3.000 quilômetros. Então
Qualquer cidade dos Estados Unidos agora é alvo. Partindo do Caribe, dá para você chegar em águas internacionais muito perto de cidades americanas, certo? Considere que os Estados Unidos, a maior parte da população vive em cidades que ou são costeiras ou são muito próximas do mar. Vamos pegar um exemplo, certo? Um exemplo. Todas as metrópoles americanas que ficam considerando que a distância de 500 quilômetros do litoral, vamos colocar 1000 quilômetros do litoral, é uma distância que você está em águas internacionais. Então, quais são as cidades americanas grandes que ficam a pelo menos 1000 quilômetros do litoral? Boston é litorânea, Nova York é litorânea, Nova Jersey é litorânea. Vamos ver. Washington é muito próximo do litoral. Baltimore, igualmente. Pittsburgh não é, mas está a menos de 1000 quilômetros. Acho que o mesmo vale para Detroit. Indianápolis. Descendo, Atlanta, na Geórgia. Raleigh, na Carolina. Todas as cidades da Flórida, né? Tallahassee, Miami, Fort Lauderdale, Orlando. As cidades do Texas todas também, as que importam, né? Dallas, Austin, que apesar de não serem litorâneas, estão a menos de 1000 quilômetros do mar. Houston, San Antonio, Nova Orleans, são litorâneas. Aí você tem as da Califórnia. San Diego, Los Angeles, São Francisco. Sacramento não é litorânea, mas está a menos de 1000 quilômetros do mar. Portland é litorânea, Seattle é litorânea. Então, a quantidade de cidades. Gente, não é possível que pela enésima vez um tubo estourou. Tem alguma coisa muito errada. Tem alguma coisa muito errada. Eu lembro que quando a municipalidade retomou a água e esgoto do estado de Goiás, era Saniago, antes de entregar de propósito a Saniago, é só aumentar a pressão que os canos estouram. Aí existe um projeto para privatizar as águas, né? Todo mundo sabe onde isso vai dar. E todo mundo sabe que interesse isso serve, mas existe o projeto. E aí, para criar a narrativa de que a SAI é incompetente, provavelmente nós estamos vendo isso aqui. Olha a quantidade de água. De verdade, olha a quantidade de água. E parece que ela vem daqui e vem daqui também, não é só um estouro não. A água está vazando em vários lugares. E aí, paradoxalmente, as pessoas ficam irritadas. Por quê? Isso é o paradoxal, não é elas ficarem irritadas, isso é normal. Elas ficam irritadas porque a água escapa nas ruas e falta nas casas. E aí, de ficar irritado para aprovar a privatização, achando que vai melhorar, a distância é muito pequena, né? A gente conhece esse filme. PSDB, os liberais usam ele. É assim que eles planejam para roubar recurso público e entregar para os amigos. Mas voltando ao caso. Então, e eu nem estou falando, gente, do circo. O circo, como ele pode ser lançado de submarino, então ele pode chegar, tipo, você pode entrar no Mississippi, certo? Então, pela primeira vez mesmo, os Estados Unidos não estão protegidos pelo isolamento geográfico deles no continente americano. E nós nem estamos falando dos Sarmat, dos Avangard, né? E eles são capazes de dar 25 voltas na Terra. Então, nenhum lugar do mundo está protegido. Não é só dos Estados Unidos, não. Pela primeira vez, repito, reitero, porque esse é um ponto importante, os Estados Unidos estão diante de alguém que pode levar até eles o que eles sempre levaram ao mundo impunemente. Mas não é nem isso.
Não é nem isso. A federação, o próprio Vladimir, tem se mostrado muito paciente nesse aspecto, porque um conflito de cogumelos, no limite, não beneficiaria ninguém. Quem ganha? Ok, as armas da Federação Russa são muito superiores e eles têm mecanismos para deter os lentos trambolhos nucleares dos vizinhos. Sabe, eles têm o A235, A350, Noodle, S400, S500, S550, Peresvet. Mas, ainda que, claro, evidentemente, eles conseguem proteger Moscou, São Petersburgo, Volgogrado, Ekaterimburgo, certo? Kazan, Samara, cidades importantes, é difícil que nenhuma cidade russa seja atingida. Certo? Difícil, muito complicado. Tem mecanismo de detecção para 1000 km, 500 km, 300 km, 200 km, 100 km, 50 km. E aí, para atingir um alvo, teria que passar por 5 sistemas de detecção e interceptação. No caso de cidades importantes da Rússia, nenhuma delas está vulnerável. Mas em cidades mais isoladas, certo? Pode acontecer. E o presidente Vladimir tem que proteger todos os russos. E não só os moradores das principais cidades. Então ele está correto. Eles aniquilariam o outro lado. Sim, aniquilariam. Mas a que custo? A que preço? O outro lado simplesmente não se importa. É nítido que eles não se importam. Deixa eu dar uma evidência que eles não se importam. A federação tem abrigo para todos os russos. Eu já estive na Rússia. Por que eu conheço o país? Não tive em tantos lugares assim, não. Porque Moscou e dei uma passadinha em São Petersburgo, Velik Novgorod, tal. Mas há abrigo para todos os russos. O metrô de todas as cidades é um abrigo nuclear. Quando eu falar abrigo, não é só um lugar para esconder, não. Tem comida, remédio, coisas para abrigar as pessoas. Todas as pessoas. Bunker existe espalhado por toda a Rússia para proteger as pessoas em caso de um hecatombe. Os Estados Unidos e a Inglaterra não tem, cara. Não tem. Simplesmente eles têm para elite dirigente, elite econômica, elite política. Aí eles têm, mas as pessoas não tem, não há. Entende? Não há, cara. Então eles não ligam para as pessoas. A federação liga. Os russos ligam. Prova é que há abrigo para todos. A própria Ucrânia evitou muita coisa ruim por causa dos abrigos construídos pelos soviéticos que eles tanto odeiam, que criaram o país deles. Que a Ucrânia não existia na União Soviética. A Ucrânia é uma criação soviética. Por isso que no lendário discurso que antecedeu o conflito, o presidente Vladimir falou textualmente: não vamos descomunizar a Ucrânia. É isso que ele estava se referindo. A Ucrânia deixar de existir. Que antes do comunismo, a Ucrânia não existia. Nunca existiu. Ela é uma fábula que vai ser desfeita. Vai ser trazida de volta à realidade por decisão própria, né? Por decisão própria. É isso. Mas vamos lá. A federação, como a gente disse, ela tem evitado escalar. Embora a União Europeia, a Inglaterra parece estar louca, ansiosa. Gente, o paizinho é ridículo em tamanho. Pouco maior que o Paraná. É um paizinho pouco maior que o Paraná. Provocando uma nação que é quase 80 vezes maior do que eles.
com infinitamente mais recursos. A Inglaterra afundando e insistindo. Porque é a tentativa lá do banqueiro de dizer que o problema que a Inglaterra está enfrentando, que o Reino Unido está enfrentando, não foi culpa deles, mas é culpa dos malvados russos. E que eles vão enfrentar a recessão, a pobreza, o desemprego, a desvalorização da moeda, a inflação, derrotando os malvados russos. Estão apelando ao patriotismo. Ok. Mas e se uma hora a federação perder a paciência e mandar um quinjal? Eu vou dizer para vocês, gente. Exterminar o Reino Unido, não uma população, pelo amor de Deus, mas exterminar o país é incrivelmente simples. O Reino Unido é uma ilha, né? Um arquipélago, conectado à Europa pelo túnel sobre o Canal da Mancha, onde passa um sistema de trem-bala. É através desse túnel que ela recebe mantimentos da Europa continental. Você não precisa destruir o túnel. Manda um quinjal na entrada do túnel. Pronto, já era. Você levaria o quê? 8 meses para refazer? Nesses 8 meses, os ingleses viveriam como? Para terminar de resolver o problema, destrua a pista de Heathrow. Certo? Heathrow. Só a pista de Heathrow. E se você quiser levar isso mais a sério, destrua também a pista de Gateway das outras cidades do Reino Unido que tem aeroporto. Que é o quê? Cardiff, Edimburgo, Manchester, Liverpool, Sheffield, Newcastle. É isso, e aí? Sem nada entrar. E os ricos têm como sair, porque tem pista pequena. Mas sem nada poder entrar no país, o que é ser feito? O que é ser feito daquele arquipélago de gente atrevida? O que é ser feito deles? Na boa, gente, Reino Unido já era. Um país com tantas fragilidades não podia ser tão atrevido. Certo? Não tem condição de ser um erro. E eles estão insistindo, estão pagando para ver. Mas uma hora, até os russos são extremamente pacientes, aí vamos só lá dentro. A China não tem a mesma paciência. E tem conta para acertar. Certo? Ou guerra do ópio, dos boxers. A China tem conta para acertar. Não pense o Reino Unido que, se eles resolverem encarar a China, vai ser o mesmo mamão com açúcar, de paciência e compreensão, não. Então, pessoas, não existe chance. Os Estados Unidos não têm base industrial. Veja só. Nós estamos falando aqui desses artefatos que produzem os cogumelos. Não existe nenhuma fábrica deles nos Estados Unidos. E o último foi feito há 50 anos. Quer dizer, todos os cogumelos, né, dos Estados Unidos têm no mínimo 50 anos de idade. Os Taos Minutemen são a tecnologia dos anos 50, cara. Você tem noção do que é uma tecnologia dos anos 1950? É isso que eles esperam que ainda voe. É isso. Os Trident é pouca coisa. Menos pior. Não tem fábrica para fazer. Capitalismo, né? Tem que ser feito por empresa, visando lucro e tal. Eles não têm. Certo? As armas deles, aquela marinha supostamente poderosa, produz porta-avião. Que depois da invenção do míssil hipersônico é só um alvo gordo, lento, grande, esperando para ser atingido por um círculo. E aí afundar, junto com tudo que estiver perto. Mais ainda, os chineses têm um avião muito bonito, poderosíssimo, o J-20. E tem mísseis com capacidade para atingir aquele CL-20, né, o explosivo,
só perde para armas nucleares. Então os chineses têm condição de afundar porta-avião também, e fragata, e as naus que forem necessárias se afundar. Considera tudo isso. Considera tudo isso. Por que os americanos insistem? Porque eles não se importam com a humanidade, é óbvio que eles nunca se importaram, mas não se importam com os próprios cidadãos. Inclusive porque lá não tem cidadão, né? Todo mundo é contribuinte ou consumidor. Só isso, não é cidadão. Vai ser a ruína. Quando eu vejo todo esse pessimismo, não sei o que, a Lava Jato destruiu tudo, nós estamos condenados. Cara, isso foi feito dentro de um contexto. Contexto do poder dos Estados Unidos de levar ao caos, de destruir a democracia, de arrebentar países, que foi o que eles fizeram. Você corrompe um juiz burro, um semi-analfabeto, um pastor safado, até não poder mais jeito, 2 pastores, né, do Rio e do Paraná. Você corrompe 2 pastores safados, um juiz burro e megalômano. E aí você destrói um país. Ok, isso foi dentro de um contexto. Esse contexto vai deixar de existir. E aí tudo que foi erguido nesse contexto vai desabar como um castelo de carta. Portanto, gente, aproveita essa luz bonita, esse dia bonito. Deixa eu até mostrar para vocês, tanto Goiás tá bonitinho, olha só. Que lindo céu azul. Olha que maravilha, gente. Olha que coisa bonita, aproveitem isso. Não fiquem com medo. Podem ter esperança sem receio algum. E tenham um ótimo dia. Certo? Até mais.